conforme aquilo que ele bem entende seja melhor para cada um de nós. Então, dentro da personalidade do Espírito Santo, nós temos que ele é a terceira pessoa da Trindade, nós vemos que ele tem conhecimento, nós vimos que ele tem sentimento e nós vimos que ele tem vontade. Uma pequena nota aqui para que nós possamos refletir um pouquinho. É interessante salientar que alguns grupos sectários, principalmente as Testemunhas de Jeová, dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Primeiramente, eles negam a Trindade. E para continuarem seus erros doutrinários, eles chegam ao ponto de dizer que o Espírito Santo ele é uma força ativa, ou seja, algo impessoal, apenas uma força emanente de Deus. Agora eu faço uma pergunta: acaso uma força ativa, algo que não seja uma pessoa, ele tem conhecimento? Uma força tem conhecimento? Não, não tem. Uma força tem sentimento? Também não tem. Uma força ativa tem vontade? Também não tem. Logo, é uma falácia, é um erro doutrinário das Testemunhas de Jeová alegarem que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa e não uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Para nós darmos seguimento ao nosso estudo, nós vamos estar vendo agora a respeito dos atributos de Deus. Dentro dos atributos de Deus, Espírito Santo, nós vemos que ele é divino. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, o texto nos diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando para parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então nós vemos nessa passagem de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que primeiramente o texto nos diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E depois no versículo 3, depois no versículo 4, o próprio texto, o autor nos diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, né? Fazendo então uma ligação da pessoa de Deus com a pessoa do Espírito Santo. Nós vemos dentro dos atributos do Espírito Santo que ele é eterno. Hebreus 9,14. O texto de Hebreus 9,14 nos diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele nos diz que é um Espírito eterno. Ele é pré-existente. Nós vemos a manifestação do Espírito de Deus desde a criação do mundo até os nossos dias de hoje. E nós vemos também que, dentro dos atributos do Espírito Santo, ele é onipresente. Lá em Salmos 139, versículo 7, nós vemos o texto dizendo que para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o salmista ele chega e declara a Deus: para onde me ausentarei do seu Espírito e para onde fugirei da tua face? Ou seja, aonde o ser humano estiver, lá está o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vemos um quarto atributo do Espírito Santo, que ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o texto diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, o Espírito Santo ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele fará lembrar de todas as coisas e ensinará todas as coisas àqueles, então, que o buscam em espírito e em verdade. Nós vemos um outro ponto aqui agora a respeito das obras do Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo, ele atuou na criação. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 2, nós vemos
o texto dizendo: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos, desde a criação do mundo, o Espírito Santo de Deus participando ativamente da criação do mundo, pairando sobre a face das águas. Uma outra obra que o Espírito Santo efetuou, né, é a inspiração das Escrituras. Para isso ele inspirou os escritores bíblicos. Nós vemos isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele supervisionou toda a repercussão, todo o trabalho de escrita dos textos bíblicos que nós temos hoje. E nós vemos, para nós estarmos concluindo a parte das obras do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele habita no crente. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então Paulo, na sua carta aos Romanos, ele já menciona que aquele que é nascido de novo, aquele que tem o selo do Espírito Santo, possui a habitação do Espírito Santo em seu interior. Para nós concluirmos, então, um último ponto, nós vemos a respeito dos dons. Nós vemos que o Espírito Santo, ele é a fonte de todos os dons da igreja. Uma lista bem clara dos dons que o Espírito Santo concede para a edificação do corpo de Cristo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Consulte lá em sua Bíblia, no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde você vai ter uma relação dos dons aos quais o Espírito Santo concede à igreja. Bom, para nós concluirmos, então, vamos estar recapitulando rapidamente. Nesta aula, nós vimos a respeito dos nomes que o Espírito Santo recebe, nós vimos a respeito da personalidade que o Espírito Santo possui, nós vimos a respeito dos atributos que o Espírito Santo tem, a respeito das obras do Espírito Santo e concluímos com os dons do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe e que você seja edificado ricamente nas bênçãos de Deus para a glória do Senhor. Amém.